O clima entre o ideólogo da família Bolsonaro, Olavo de Carvalho, e os militares que integram o governo continua tenso. Depois de uma sequência de ataques e xingamentos no final de semana, os generais Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo, e Vilas Boas, ex-comandante do Exército, o presidente Jair Bolsonaro publicou então pela manhã uma mensagem com elogios ao Olavo de Carvalho. Veja só. Na postagem pelo Twitter, Bolsonaro disse que Olavo de Carvalho se tornou, sozinho, um ícone na luta contra a ideologia de esquerda. Bolsonaro disse, abre aspas, sua obra muito contribuiu para que eu chegasse ao governo, sem a qual o PT teria retornado ao poder. Sempre o terei nesse conceito. Continuo admirando Olavo. Quanto aos desentendimentos, ora públicos, contra militares, aos quais devo minha formação e admiração, espero que seja uma página virada por ambas as partes. Fecha aspas. A página que Bolsonaro quer virar começou com uma sucessão de 13 postagens de Olavo de Carvalho, entre a tarde de domingo e a manhã de segunda-feira, contra o general Santos Cruz, aparentemente com o objetivo de derrubá-lo do governo. Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos, se irritou com uma entrevista do general em que ele defendeu que as redes sociais precisam ser usadas com mais cuidado e um aprimoramento da legislação. Nas postagens, Olavo de Carvalho fez xingamentos e usou palavrões contra o ministro. O filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, também criticou o general Santos Cruz nas redes sociais. O presidente Bolsonaro não defendeu o general publicamente. A defesa veio do general Vilas Boas, ex-comandante do Exército e hoje assessor do gabinete institucional. Em uma mensagem, Vilas Boas acusou Olavo de Carvalho de querer substituir uma ideologia radical por outra, o que, segundo o general, não contribui para promover soluções concretas para os problemas brasileiros. Ontem à noite, Olavo de Carvalho voltou aos ataques e disparou uma postagem contra o general Vilas Boas e, mais uma vez, usou xingamentos e palavras de baixo calão. O presidente Bolsonaro, em entrevista, recomendou silêncio e negou a existência de grupos adversários em guerra dentro do governo. Hoje de manhã publicou a mensagem em que fez elogios ao Olavo de Carvalho e disse que os desentendimentos com os militares eram página virada. E sobre a tensão entre concorrentes do governo, ou correntes, melhor, do governo Bolsonaro, nós conversamos agora com o cientista político Marcos Rocha e com o advogado Vinícius Boeira. Sejam bem-vindos. Bom, vamos começar. Não é a primeira vez que a gente discute aqui no Conexão essas brigas entre alas do governo. Mas essa rixa entre Olavo e a corrente militar tem chamado a atenção porque parece não ter fim. Que impacto esse conflito, na opinião de vocês, pode trazer para o andamento do governo e se é possível em um determinado momento ou em alguma questão se pacificar isso, né? Vou começar com o Marcos, depois com o Vinícius. Bom, acho que o impacto disso está sendo um pouco evidente. O governo simplesmente não funciona, não consegue tomar decisões elementares do dia a dia porque está em conflito consigo mesmo. Para espanto, inclusive, de aliados no Congresso, de aliados fora do governo, de empresários, que mostram que o governo e as suas facções e os grupos que colocaram esse presidente lá têm brigado entre si e isso prejudica a implementação de políticas públicas que esses grupos esperariam e que estavam na plataforma do próprio governo. Em parte porque talvez o grupo ligado ao Olavo de Carvalho se comporta, para usar, né, uma analogia contemporânea, como verdadeiros White Walkers que querem destruir o governo e não tem exatamente uma proposta do que colocar no lugar. Né, aposta na anarquia como um processo, é até estranho falar isso em voz alta, um processo de purificação ideológica e de limpeza ideológica no Brasil, o que vai contra os princípios das Forças Armadas. Né? Bom, como tu disseste, nós já conversamos sobre isso aqui e eu disse que era normal haver disputas de espaço dentro de novos governos, né? Mas nós estamos com um problema muito grande no Brasil, que nós temos um desemprego crescente, uma herança de quase 14 milhões de empregados no final do último ano, do último governo, e que se não for feito nada vai chegar, sei lá, 18 ou 20 milhões ao final deste ano. Nós temos uma economia que está entrando em recessão.
Nós estamos fechando pelo terceiro mês consecutivo de índices negativos, o que indica já o início de uma recessão. Nós vamos ter um segundo semestre crítico para a economia. Em todas as grandes cidades e médias cidades que se passa, vai se ver placa de vende-se e aluga-se, que é as maiores redes hoje no Brasil. Então, a economia real, a vida real do cidadão, necessita que o governo funcione. A disputa de espaço é normal e nós herdamos, ao longo dos anos, principalmente após a Constituição de 88, um índice de interferência econômica do governo muito grande na economia. E eu vejo que essa disputa, e os militares foram os que criaram as maiores empresas estatais, o maior número de estatais, e hoje são parte integrante do governo e são a sustentação do governo Bolsonaro, tem esta índole nacionalista, apesar do Paulo Guedes ser uma pessoa que entenda e defenda o livre mercado. Então essa disputa é normal e é natural, só que eu penso que passou já dos limites. Eu não consigo mais entender que a economia não seja a prioridade. Nós precisamos que o governo entenda que a economia é a vida das pessoas, é a vida das empresas, é os cidadãos que necessitam que o governo funcione. A disputa ideológica, a disputa de espaço tem que ficar para um segundo plano, porque senão vai paralisar. E a disputa se dá pelo medo da volta da esquerda daqui a 4 anos. Mas se assim continuar, podemos ter certeza que a esquerda voltará ao final deste governo. Bom, justamente sobre esse aspecto da questão ideológica, nas redes sociais, Bolsonaro diz que admira Olavo de Carvalho e reconhece seu trabalho contra, abre aspas, ideologia insana, quando o escritor se refere à esquerda. Mas, segundo os jornais, a atitude não agradou os militares. Que comportamento a gente pode esperar agora dos militares? A gente vê essa manifestação de Jair Bolsonaro se aproximando de Olavo de Carvalho, mas como é que fica, o que vocês esperam agora da ala militar, especialmente se há uma conexão dessa ala diretamente com o vice, que tem sido protagonista em diversas questões, o vice Mourão. Como vocês, o general Mourão, como é que vocês interpretam agora, ou esperam, na verdade, que os militares vão se posicionar? Eu acho que a gente chegou num certo extremo da reação dos militares com essa publicação do general Vilas Boas se pronunciando contra o Olavo de Carvalho. Isso não foi uma publicação qualquer, porque não foi, eventualmente, os militares inativos, geralmente pelos clubes militares, falam sobre política, às vezes com uma verborragia bastante radicalizada, mas dessa vez foi aquele o general mais respeitado do Exército, que até pouco tempo era comandante do Exército e que mesmo numa cadeira de rodas, sem mexer quase nenhum membro, continua no governo, né, como assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional. Então, quando ele fala, na verdade, ele está falando pelo grupo de militares que estão no governo, mas muito provavelmente também pelos generais da ativa, né? Então, acho que fora isso, talvez a mídia já reporta algumas conversas muito duras entre alguns generais e o Bolsonaro, tentando enquadrar os filhos. Acho que fora, eu tenho dúvidas que vai ter algum pronunciamento mais duro, alguma ameaça pública do tipo, se não mudar, vamos sair do governo. Mas em algum momento isso pode acabar acontecendo. Vai ser difícil, acho que não vai ser por ameaça de alguém sozinho no seu escritório nos Estados Unidos, até porque os militares têm ganhado algum espaço dentro do governo. Ganharam a Apex, por exemplo, e conseguiram demitir alguns assessores vinculados ao escritor e ao chanceler Ernesto Araújo. Eu acho que segue essa briga por espaço paulatino, né? Cargo por cargo, política por política. Mas não acredita num rompimento, por exemplo? Eu não acredito num rompimento, Sim. Porque o rompimento viria como? O Mourão renunciando, Sim. Né, ele não pode ser demitido. Bom, Vinícius. Eu vejo primeiro que os militares foram responsáveis em grande parte pela eleição do Bolsonaro e são responsáveis pela sustentação do governo. E o militar é disciplinado, o militar é metódico, o militar é treinado e eu não acredito que haja rompimento, até porque o Bolsonaro também é militar. Não vejo em nenhum momento rompimento ou afastamento do governo dessa ala. Também vejo que o Olavo de Carvalho foi muito importante nesta guerra cultural nos últimos anos
e foi fundamental na vitória do Bolsonaro na última eleição. Só que, como já se diz há muito, passado não absolve futuro, ou seja, neste momento nós temos que pensar que nós temos que reunir forças para que o Brasil consiga seguir em frente. Ou seja, urge a aprovação das reformas, nós precisamos fazer a reforma da Previdência, precisamos fazer a reforma tributária, precisamos fazer a reforma eleitoral, sob pena de o Brasil não mudar. Ou seja, nós mudamos no discurso e não se muda na prática, né? E o ataque ao Vilas Boas, eu achei um ataque, a começar desumano, ou seja, dizendo que é um doente em cima de uma cadeira de rodas atacando. Para quem não se lembra, o Vilas Boas foi o general que, quando, nas vésperas do impeachment, a Dilma tentou dar um golpe, transformando o Estado em estado de defesa, para tentar limitar as liberdades democráticas e as liberdades políticas. E o Vilas Boas disse que o Exército não embarcaria naquela aventura. Ou seja, hoje nós tivemos eleições graças ao Vilas Boas, nós temos ainda o arremedo de democracia que nós temos, porque no Brasil nós não temos um país democrático. O arremedo de democracia que nós temos se deve ao general Vilas Boas. Então, até por isso nós precisamos de respeito. Vamos para a tela, temos participações, comentários dos nossos telespectadores, 99588-2374. Com permissão, pelo WhatsApp, quem manda é Ricardo Garcia, tem a permissão, Ricardo de Porto Alegre. Acho que essa situação deve ser uma tentativa planejada para destabilizar o governo. O Exército e a maçonaria querem tirar o Bolsonaro. O Bolsonaro errou a mão, esperava apoio do Exército que não veio. O Exército é uma instituição muito grande, organizada e forte, ganhou a possibilidade de poder de bandeja e vai tentar levar. A maçonaria, a OAB, quer o poder, afirma Ricardo Garcia. Em vez do governo ficar dando ênfase para tudo que é falado, por que ele não baixa a cabeça e se põe a trabalhar? Sandra de São Leopoldo é a manifestação. Para fechar rapidamente uma análise sobre falarmos o que é prioridade, tá, no governo. Por exemplo, a questão econômica, como o doutor Vinícius falou. Professor Matos, o governo tem se envolvido em outros assuntos polêmicos. Vamos pegar o mais recente agora, o corte de verbas das universidades federais. Esse tipo de medida é uma medida voltada à economia, que seria uma prioridade, ou de gestão também dos recursos, ou tem fundo ideológico na tua concepção? Esse corte nas universidades ele é puramente ideológico, tanto que ele foi anunciado primeiro como um corte a 3 universidades, que são justamente as mais produtivas, estão entre as mais produtivas. Elas seriam cortadas porque teria balbúrdia, né, como ficou conhecido, e não estariam cumprindo a sua missão. E foi era patentemente ilegal essa intromissão em função de algum julgamento ideológico dele sobre as universidades, que resolveram estender esse contingenciamento para todas, afetando não só verbas das universidades, como também do ensino fundamental, né, que o governo federal não se ocupa, mas que muitas políticas nos municípios são executadas com verbas federais. Então, a motivação disso foi patentemente ideológica. Agora, o que tem que ser dito, acho, sobre essas polêmicas, é que o ambiente político está contaminado dessa forma há muito tempo. E os militares, quando, mesmo, né, inativos, entraram na política, estão sendo xingados na internet por um ou por outro. Essa é a dinâmica da política brasileira desde 2013. Né? É como ela tem operado, e foi essa onda que colocou o presidente Jair Bolsonaro lá. Então, não deveria surpreender ninguém que a política seja feita dessa forma. Do Vinícius. Eu vejo que o Estado brasileiro é grande demais e caro demais. Ou seja, a sociedade brasileira paga, se nós contarmos junto o imposto diferido, se contarmos só o imposto pago diretamente através de guias, nós pagamos 34% de imposto. Se nós botarmos aquele prejuízo fiscal anual que tem que ser refinanciado e jogado para as próximas gerações, o imposto de hoje, esse imposto chega a 45% de tudo que é produzido de valor e riqueza dentro da sociedade brasileira. Ou seja, nós trabalhamos meio ano, meio dia para pagar impostos. O Estado ficou grande demais e, mesmo assim, o Estado não consegue entregar para a sociedade serviços mínimos, básicos de educação e saúde e, principalmente, segurança, que é a função primordial do Estado. Então, o Estado tem que diminuir. Ou seja, nós temos que inverter, inclusive, a lógica. Não adianta nós ficarmos investindo em universidades enquanto as crianças terminam o primeiro grau sem saber ler e escrever, sem saber fazer 4 operações. Então, o Estado não tem que se preocupar em dar dinheiro para universidades e tem que se dar dinheiro para o ensino básico. Nós temos que voltar
o interesse do Estado para a formação dos pequenos, dos jovens, no início da sua vida escolar. Aí sim é que nós temos que investir o dinheiro. E as universidades brasileiras são caras e improdutivas. Ou seja, o custo de cada aluno na Universidade Federal, das universidades federais brasileiras, é muito superior às universidades de maior renome no mundo, ou seja, o custo de aluno e se produz quase nada. Nós temos universidades que têm vários prêmios Nobel e o aluno custa 5, 6 vezes menos que um aluno de universidade pública. Então, esta lógica tem que ser invertida não só na questão do ensino, mas em todas as áreas, ou seja, o Estado tem que deixar de ser um Estado para privilegiados e ser um Estado para a sociedade. Um Estado barato e que devolva aquilo que cobra do cidadão. Bom, aqui a gente tem, obviamente, um debate, diferentes perspectivas. Você de casa pode formular a sua a partir do que foi conversado aqui com os nossos dois convidados. Por isso eu sempre agradeço a presença de Marcos Rocha, também de Vinícius Buera, e que a gente possa conseguir debater esses e outros assuntos na paz, com raras ideias que está trazendo esse astral bacana para a gente.